Oi, gente, bom dia! Hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história para vocês, como é que eu vim parar aqui na Suíça, que escola que eu fiz, o que que eu cursei, quais foram os meus trabalhos, o que que eu ando fazendo e fazer um vídeo assim um pouquinho meio diferente do que eu costumo fazer. Inclusive sentei até aqui num canto diferente da minha sala hoje, para o vídeo ficar meio diferente. E no final eu vou colocar uns 7 minutos mais ou menos de fotos desde a minha infância até os dias de hoje, assim em ordem cronológica, para vocês irem mais ou menos assim acompanhando toda a minha trajetória aí. Então vamos lá, eu nasci no dia 12 de abril de 1966. Yes! Esse tempão já. Você provavelmente não era nem nascido, então se prepara porque a minha história é longa. Eu sou aquela pessoa que ama assim a árvore genealógica, fotos antigas. Então eu sou aquela pessoa na família que guarda todas as fotos antigas de todo mundo, assim, de fotos preto e branco, dos avós, dos avós maternos, paternos, tios, primas, um montão de gente. Eu sou assim o álbum de família ambulante. Porém, muitas das minhas fotos estão no Brasil, num depósito de móveis que eu tenho lá, que eu tenho os meus móveis guardados, as coisas da confeitaria que eu tive no Brasil, eu tenho lá guardado até hoje. Então, eu tentei mostrar aqui algumas, assim, poucas que eu trouxe comigo e que eu tinha, né, online, mas é bem pouca coisa. E mesmo assim deu uns 7 minutos de fotos. Porque, gente, eu amo foto, eu amo ver foto, eu amo mostrar foto, eu amo explicar foto, eu amo assim, olhar as fotos das outras pessoas. Se você é assim como eu, então você vai gostar desse vídeo, porque no final dele tem um montão de fotos. Inclusive tem até um pequeno vídeo, mas eu vou falar disso mais tarde. Bem, os meus avós, por parte de mãe, o meu avô era libanês e a minha avó era de família italiana com alguma parte portuguesa. Então a minha mãe, apesar dela ter nascido no Brasil, ela não tem praticamente sangue brasileiro nenhum, mas o brasileiro o que que é? É aquela mistura, né? E por parte de pai, os meus avós também tinham aquela mistura de portugueses, de brasileiros, de indígena, de um montão de coisa que a gente nem sabe direito o que que é. Só sei que é todo mundo bonito e todo mundo saudável. Mistura de sangue é isso aí, dá aquele povo inteligente, bonito, saudável. Olha o povo brasileiro, que é a maior mistura que a gente conhece, né? Uma coisa assim, que não se vê em outros países, sério mesmo. Eu já viajei por muitos lugares, a gente não vê um povo como o povo brasileiro, que é assim completamente misturado, muito legal. Isso dá um povo, ó, as mulheres brasileiras, né? Diga-se de passagem. Então, o meu avô materno, desde criança, como ele era libanês, ele era muito assim ligado em cozinha, ele cozinhava para a família inteira, toda vez que tinha reunião em casa. A minha avó era costureira, ela não era muito assim da cozinha, ela cozinhava também, mas ela fazia mais aquela coisa assim do dia a dia, sabe? E o meu avô era mais para os dias especiais, os dias de festa, então eu ficava assim, com os olhos arregalados e aprendendo todas aquelas entradinhas libanesas, tal, que eu aprendi com ele, aprendi a fazer com ele. E ele que criou em mim essa vontade da culinária, de ter aquele capricho, de fazer aqueles pratos enfeitados, de receber gente, de chamar gente em casa, de fazer festa, de servir, de ficar horas na cozinha preparando assim saladas gente, era tanta coisa que a gente fazia naquelas ocasiões, e para mim são memórias de infância assim que eu guardo, assim, que eu levo comigo muito assim, com aquele sabe, muito assim preciosas mesmo, são essa época de infância quando ele ainda era vivo. Porém, ele faleceu, eu era bem meninota, eu acho que eu devia ter uns 15, 16 anos por aí, quando ele faleceu, infelizmente. Mas a vida continua. E esse carinho que eu sempre tive pela culinária, aquela coisa de cozinhar, de ir pra cozinha, de aprender, de fazer, de ajudar e de servir, isso veio muito do meu avô materno libanês. Eu nasci na cidade de São Paulo, num bairro chamado Santana, que todo mundo conhece, só que naquela época não tinha o metrô. Eu morava naquela rua Doutor Arnaldo, não tinha metrô. Se você é daquela época que em São Paulo, no bairro de Santana, não tinha metrô,
Deixa o seu like, porque eu sou daquela época também. Eu sobrevivi e tô aqui, forte. Como diz o meu pai, para desespero da oposição, aqui estou firme e forte. Yes! Bem, eu morei em Santana até os 7 anos de idade e aí eu me mudei com a minha mãe e a minha irmã mais velha para Joaquim Eugênio de Lima, atrás do prédio da Gazeta, que já fica ali bem pertinho da Paulista. E ali eu morei até os 14 anos. Nessa época, o meu pai já tinha se separado da minha mãe e ele já tinha construído uma outra família com minhas duas irmãs, meia-irmãs, né, irmãs por parte de pai. Então eu tenho uma irmã mais velha, que é a Gabriela, que mora na Alemanha, e eu tenho duas irmãs mais novas do que eu, que são por parte de pai, que é a Cristina e a Camila. A Camila nasceu e eu já estava morando aqui na Suíça, então a gente teve pouco convívio, assim, aquele convívio diário a gente não teve muito, porque eu já morava aqui quando ela nasceu, né? É assim, uma diferença de idade bastante grande. Mas antes disso, quando eu estava com 14 anos, a minha mãe, ela resolveu vir morar na Suíça. Agora, por que ela veio para a Suíça, como e quando e não sei o que, isso é com ela. Se vocês chamarem ela, quem sabe ela vem aqui contar a história dela também. Aí ela veio morar aqui na Suíça no ano de 80. Só que eu tava com 14 anos e a minha irmã mais velha tava com 16. E a gente foi morar então com o meu pai e com a segunda esposa dele e com a Cristina, que já era nascida, a Camila não era nascida ainda. Só que nesses 4 anos que eu fiquei morando na casa do meu pai com a minha madrasta, eu aprendi um montão de coisas. Foi ela que me ensinou, por exemplo, francês, aprendi assim um monte de afazeres da casa, de cuidar das roupas, várias coisas assim do trabalho de dona de casa, porque eu gostava muito de ficar junto com a empregada, eu gostava de conversar, eu gostava de estar sempre ali olhando e aprendendo. Então, no final desses 4 anos, quando eu me formei na escola, eu decidi vir passar um tempo na Suíça para visitar minha mãe. Na verdade, eu estava pensando em passar 3 meses, 6 meses, mais ou menos, e voltar para o Brasil fazer faculdade. Só que eu pretendia fazer faculdade de biologia. Aí, chegando aqui na Suíça, eu pensei, bom, já que eu estou aqui para ficar uma temporada, vamos fazer alguma coisa de útil, vou aprender alemão, já que eu não falava uma palavra de alemão, eu falava inglês e o francês, falava e escrevia bem já, praticamente fluente no inglês e no francês, mas eu não falava alemão e me fazia falta, porque, né, se você não sabe falar a língua do país, você é considerada burra. Então, as pessoas não sabem o que tem dentro da sua cabeça se você não sabe se expressar. E aí eu fui atrás de escola de alemão, comecei a fazer escola de alemão e tal, e aí chegou o final do ano e teve uma festa de Réveillon, onde o namorado da minha mãe trabalhava como garçom. Ele trabalhava assim servindo na festa, tal, ele ajudou a fazer os drinks, tal. E nessa festa eu conheci o que acabou se tornando o meu esposo. Aí quando eu conheci o meu ex-esposo, né, agora no caso, eu acabei me apaixonando, acabei ficando por aqui e não voltei mais para o Brasil. Eu pensei, bom, talvez eu possa fazer faculdade aqui. Aí no final eu fui ver e não dava para fazer faculdade aqui porque o colegial que eu tinha feito no Brasil, a escola que eu tinha feito no Brasil, não era aceita aqui, porque a Suíça não aceita escola de país nenhum. A Suíça ela só aceita diplomas daqui. Então quem vem fazer escola aqui e traz um diploma da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da onde for, do Japão, não é aceito. Você tem que fazer o colegial daqui para poder estudar aqui. Ao menos era assim naquela época. Não sei se hoje em dia mudou, se tem exceções, se tem faculdades que são pagas, se tem, não sei, até aí não sei. Só que aí, depois de um ano que eu estava namorando, a gente resolveu casar, porque se fosse para eu continuar aqui, eu não ia ficar assim sem ter uma base fixa, né? Para mim, para eu poder continuar aqui, eu tinha que estar assim, tinha que ser um namoro sério, tinha que ser alguma coisa séria. E já que era sério, então, por que não casar? Então resolvemos casar. O ano que eu vim para a Suíça foi em 84, foi em julho de 84, e foi mais ou menos no final de 84, que foi a festa de Réveillon, de 84 para 85, que foi quando eu conheci o meu ex-marido. E aí, quando foi dezembro de 85, quer dizer, praticamente um ano que a gente estava junto, a gente resolveu casar.
E aí eu tava com 19 anos, quer dizer, a gente se conheceu, eu tinha 18, eu me casei com 19. Super mocinha, super novinha. E ele tinha, o quê? 31. Ele tinha 11 anos a mais que eu. Tem ainda 11 anos a mais que eu. Depois que eu me casei, eu comecei a me aperfeiçoar mais no alemão. E aí já foi possível eu começar a trabalhar em banco, num trabalho melhor, num trabalho onde eu podia me comunicar, onde eu podia falar no telefone, onde eu podia escrever alguma coisa. E aí eu trabalhei em banco até 92, que foi quando nasceu meu filho. E durante essa época eu gostava de trabalhar em banco, mas não era assim aquela coisa, sabe, aquela coisa que me despertava, assim, não foi aquela coisa para qual eu nasci, sabe? Não era uma coisa assim que ia embaixo da pele. Eu chegava lá, fazia meu trabalhinho, voltava para casa, ganhava bem, tinha o meu salário, era casada, tava tudo mais ou menos em ordem, mas eu não via assim futuro para mim no banco. Eu não pensava no futuro no banco. Eu não tinha assim vontade de trabalhar, de fazer carreira, de trabalhar minha vida inteira no banco. O que eu sempre gostei mesmo foi do corpo humano, como ele funcionava e alimentação saudável. Essa foi uma das coisas também que eu comecei já quando eu tinha 14 anos, quando eu me mudei da casa da minha mãe para a casa do meu pai, porque a minha madrasta ela era toda metida em alimentação saudável, não tinha açúcar em casa, era macrobiótica, ela fazia macrobiótica, então eu aprendi um montão de coisas com ela também foi uma das coisas que eu aprendi, foi ter esse cuidado com a saúde, já aí não tinha açúcar, não tinha refrigerante, era assim uma raridade ter algum refrigerante em casa, era só assim em dia de festinha, de aniversário, e mesmo assim era, como a gente não tinha aquela coisa regular de estar sempre comendo doce, já aí a gente não gostava, mesmo quando era um dia de festinha a gente comia pouco, consumia pouco. Mas aí aqui na Suíça eu, com 19 anos casada, comecei a criar as minhas próprias receitas, o meu jeito de cozinhar, que sempre tendeu para essa cozinha mais saudável, com pouco açúcar, com pouca coisa industrializada. Eu sempre tive assim aquela vontade de saladas, de coisas frescas. Eu sentia muita falta das frutas do Brasil. Os primeiros anos aqui na Suíça para mim foram assim muito difíceis pela falta das frutas, porque eu sempre gostei muito de frutas. Mas aqui na Suíça tem frutas daqui, tem da época daqui, né? Por exemplo, tem na época da cereja tem muita cereja, na época da maçã, na época hoje em dia a gente encontra todas as frutas, tudo que é tipo de frutas, um preço razoável e geralmente assim qualidade também, se você procurar no lugar certo, você encontra em qualidade boa também. Mas naquela época foi bastante difícil para mim, porque as frutas daqui eram frutas para mim que eu não conhecia muito, não tinha assim muito contato, né, como morango e essas beren, são frutinhas assim, aquelas frutinhas do bosco, né, que a gente não imagina, em São Paulo a gente nem conhecia isso aí. Para mim, fruta era banana, era manga, era melancia, era abacaxi, mamão. E aqui, quando tinha, era muito caro e tinha aquele gosto assim meio, né? Aquele gosto de bolacha, assim. Gosto de borracha. Foi meio sofrido, gente, foi meio sofrido. Mas tudo bem. E aí o nascimento do meu filho foi assim, um divisor de águas, porque eu planejei, assim, exatamente, eu sabia quando eu queria que ele nascesse, eu planejei 9 meses antes, e aí como o médico falou pra mim que eu tinha que parar com a pílula 6 meses antes de tentar engravidar, então eu contei mais 6 meses, aí eu parei com a pílula, aí eu fiquei evitando sem usar a pílula, aí eu engravidei, e aí ele nasceu justamente 2 dias antes do meu aniversário. Aí ele nasceu no dia 10 de abril, e eu no dia 12 de abril de 92, eu estava completando 26 anos. E ele, 2 dias. E aí pra mim, assim, claro, foi o melhor e maior presente que Deus podia ter me dado. Foi um bebê, me lembro até hoje, no momento que ele nasceu, assim, aquela tripinha de criança, de coisinha, que ele nasceu com 2,6 kg, quer dizer, assim, pequenininho, magrinho. Mas hoje ele é grandão, fortão, tem 1,90 m. Ivan, se você tiver assistido esse vídeo, beijo grande pra você. Meu filho tá morando agora Ele mora aqui na Suíça, mas ele tá passando meio ano na Colômbia, em Medellín. E acabou de ir agora, semana passada. Já estou com saudades, pode voltar. Não, fica aí, termina a sua faculdade e faça bom proveito do seu tempo aí em Medellín e
Um beijo grande para você, Ivan. Te amo de montão. Você é assim a paixão da minha vida. Enfim, voltando aqui para minha história, depois que o meu filho nasceu, eu resolvi ficar só como mãe, dona de casa. Em casa eu parei de trabalhar, só que eu continuei fazendo um estudo. Eu estava estudando a profissão em português seria terapeuta artística. Então eu sou formada, eu me formei quando ele estava com 2 anos. Eu sou terapeuta artística, mas eu nunca trabalhei com isso, porque eu na época me achava assim bastante imatura. Eu não tinha assim eu não achava que eu seria capaz de chegar na vida de alguém e dar, não assim dar palpite, mas assim, a terapia artística, você senta com a pessoa, conversa com a pessoa e a partir daquilo que a pessoa conta pra você, você dá exercícios pra pessoa fazer, seja de pintura, seja de escultura, seja do que for. E aí depois daquele exercício você senta e comenta com a pessoa sobre aquilo que ela fez, né? Como que assim, através da pintura você consegue trabalhar bastante sentimentos, bastante coisas que a pessoa está passando. Só que, assim, apesar de eu ter o conhecimento de ser formada, aliás, eu tirei super ótimas notas na minha formação, mas eu me achava, assim, meio criança demais, entende? Eu pensava, bom, como é que eu vou, assim, conversar com uma pessoa sendo que eu achava que eu tinha pouca vivência. Só que aí, quando meu filho, pouco antes de ele completar 2 anos, eu acabei me separando e me divorciando. Claro, separação e divórcio é sempre um capítulo triste na história de qualquer pessoa, mas foi o que aconteceu e aí eu acabei criando ele sozinha. Então eu tive assim que me virar nos quatro para dar conta do recado, porque era bastante coisa, o financeiro era bem apertado, eu tinha que economizar com tudo e tal. Mas tudo deu certo, toda fase passa, passou aquela fase, aí o meu filho foi crescendo e mais ou menos lá por volta do ano de 2002, começo de 2003, eu estava pensando, bom, alguma coisa eu vou ter que fazer, eu vou querer voltar a trabalhar, porque agora ele já está grandinho. Então, o que é que eu vou fazer? Quais são as coisas que eu gosto de fazer? E aí eu fui assim, como que puxando um monte de coisas, né, das coisas que eu mais gostava de fazer, porque faculdade eu não ia fazer, eu não ia simplesmente voltar a fazer todo o colegial aqui são 4 anos, e é muito puxado, eu não ia querer fazer, não estava mais assim na minha lista, fazer faculdade, então eu desencanei disso aí, eu pensei, o que é que eu vou fazer? Eu quero fazer uma profissão, eu quero me formar em alguma coisa para trabalhar naquilo, para desenvolver alguma coisa. E aí, assim, eu gostava muito de bordado, de crochê, de tricô, de pintura em porcelana. Eu sempre fui, assim, muito artística, eu sempre gostei de trabalhar com as mãos. Para mim, assim, não entrava na minha cabeça voltar a trabalhar em banco, voltar a trabalhar em escritório, eu não queria isso de jeito nenhum. E aí, pensando quais são as coisas que eu gosto de fazer, eu gostava muito de cozinha e eu gostava muito de arte com as mãos, então eu juntei uma coisa com a outra e fui fazer o curso de confeitaria. Que na verdade para uma pessoa que mal come açúcar, que quase nunca come açúcar, que nunca compra nada doce, que nem tem açúcar em casa, para ter a ideia de fazer confeitaria foi assim um grande pulo. Mas eu não estava pensando naquilo que eu ia produzir, eu estava pensando no produzir em si, porque eu gostava, gente, eu tinha assim um negócio de ficar sempre na cozinha, eu gostava de cozinhar para um montão de gente, eu gostava de chamar gente em casa, de fazer, sabe, de assim, mexer panela lá em casa, apesar de ser só meu filho e eu, era sempre assim. Aquelas panelas grandonas, eu cozinhava para um montão de gente, eu sempre chamava, vinha criança da redondeza em casa, a minha porta era sempre aberta, entrava meu filho e vinha atrás dele, sempre uns 5, 6, sempre tinha um montão de cabecinha assim para comer na mesa. Quase nunca estava só eu e ele sozinha. E aquela vontade de cozinhar, de mexer com cozinha, me veio a vontade de cozinhar profissionalmente. Só que, como eu não comia nem carne, nem peixe, a escola de cozinha é uma escola que praticamente não é que só faz carne e peixe, mas você tem que estar sempre em volta da carne e do peixe. Para mim aquilo era uma coisa meio, né, para quem não come carne e peixe era meio complicado assim de eu querer me formar em cozinheira.
e a outra profissão era confeitaria. Confeitaria é uma coisa que você tem um pouco de cada coisa assim que eu gostava de fazer. Tem a parte dos trabalhos manuais, né, que você tem que fazer aquele trabalho minucioso e tal. Tem a parte da culinária, que é a parte que você fica na cozinha, você tem que mexer com aqueles tachos, aquelas máquinas de girar, aqueles fornos gigantescos e tal. E tem a parte de laboratório, que também é uma parte que sempre eu gostei, é uma parte de precisão, porque a cozinha doce ela é como um laboratório, tem que ser assim super precisa. As receitas não é como a cozinha salgada, que você prova, tá faltando um pouco de sal, põe mais um pouquinho. A comida doce, você do começo você faz a partir da receita e do começo ela tem que estar em ordem, porque senão só no final da receita que você vai ver que deu errado. Né? Então, assim, para mim é um pouco como um laboratório, assim. Aí eu juntei as três coisas e fui fazer escola. Aquilo que eu chamo aqui de escola de confeitaria não tem nenhum equivalente no Brasil. Não é a gastronomia que a gente faz no Brasil. Bom, se bem que eu também de Brasil conheço muito pouco, mas que eu sei é que o que a gente chama aqui de Lere, né, que é como é um colegial profissionalizante que a maioria das pessoas fazem, a maioria das pessoas não fazem faculdade, elas fazem um colegial profissionalizante. Por exemplo, uma pessoa que quer ser eletricista, um marceneiro, uma pessoa que mexe com vendas, uma pessoa que... qualquer profissão, eles chamam aqui de Lehre, né? Então foi isso que eu fiz, são 3 anos de escola profissionalizante. E você tem assim vários outros, na verdade é um contrato que primeiro você tem que encontrar uma empresa que te contrate por 3 anos para você fazer a Lehre lá. Então, assim, 4 dias por semana eu trabalhava nessa empresa, produzindo, aprendendo as coisas práticas, né, da escola, e uma vez por semana a gente ia num prédio, numa outra cidade, todo mundo daquele mesmo cantão ia naquela escola para aprender a parte teórica. E na aula teórica tinha aula desde educação física, tinha aula de matemática, tinha aula de política, tinha aula de história, tinha aula de um montão de coisas que não tem nada a ver com confeitaria, porque é um colegial profissionalizante, né? Então você tem assim várias outras matérias também, não só as matérias da confeitaria em si. E você aprende assim as coisas da confeitaria, você aprende muito a fundo. Eu considero esse curso que a Lehre aqui da Suíça, porque como eu viajei já em vários países e como eu vi como se estuda confeitaria em outros países, eu considero a parte da Suíça, principalmente a parte dos chocolates, mais assim elaborada e que vai mais a fundo mesmo. A parte na França você aprende muito mais assim as patisseries, né? Vamos falar certo. Na França você aprende essa profissão muito mais assim a parte das patisseries, na Alemanha é muito mais a parte dos pães, onde eles são bem assim bons mesmo. Na Itália já são outras coisas, e aqui na Suíça a parte dos chocolates assim ela é bem a de patisseries e de tortas também ela é bem assim é bem única assim, tanto é que no mundo inteiro você vê que os conditor, confiseur, né, que chama a Lehre, os confeiteiros suíços eles têm assim bastante, como se diz, renome no mercado mundial. E aí quando eu terminei a minha escola, inclusive eu coloquei várias fotos e aí lá nas fotos vocês vão ver a mesa que eu fiz para conclusão de curso, que foi o final da prova prática, que no final você tem que fazer todos aqueles produtos, tem um monte de receitas, tem um monte de produtos, tem assim um monte de regras que você tem que seguir para fazer aquele dia de prova prática e tal. E inclusive eu fiz como trabalho de conclusão de curso, eu fiz um quadro com um bondinho do Pão de Açúcar, e esse quadro ele é uma placa de açúcar de 1,40 m por 70 centímetros, toda pintada com aquele pincel bem fininho, pincel 000, o mais fininho que tinha. Eu passei muitos meses trabalhando nesse quadro. A placa é de açúcar e o quadro ele é todo feito com pintura de cacau em pó e óleo. Então é como uma pintura a óleo, só que é com cacau.
Então o quadro ele é inteiro comestível, inclusive a borda dele, como se diz, a moldura do quadro é feita de chocolate, todo entalhado à mão. Tem fotos de eu entalhando essa moldura e depois eu passei um pó de ouro assim em volta para fingir como se fosse madeira antiga. Então o quadro ficou assim lindíssimo, ficou uma coisa maravilhosa de você olhar e dá para ver assim prédio por prédio ali na rua, os carros, os barquinhos, a sombra que bate do sol quando assim nos prédios, né? Cada janelinha dos prédios dá para você ver a sombra, dá para ver os carros, as pessoas andando, porque eu fiz com aquele pincel bem fininho mesmo. E é só paciência de Tereza mesmo. Mas aí eu concluí o curso, então eu sou formada confeiteira, doceira, chocolatier aqui na Suíça. E aí, quando eu me formei, eu resolvi ir para o Brasil, porque eu queria levar para o Brasil a profissão como a gente aprende aqui. Eu queria montar uma escola no Brasil. Então eu fui com meu filho para lá, comprei maquinário daqui e tal, todas as máquinas que eu achei, as coisas que eu achei que eu fosse usar, para poder montar uma confeitaria no Brasil pequena, uma produção pequena, e essa pequena produção ia financiar a escola, que mais tarde ia voltar e ajudar a financiar a produção. É uma coisa ia com a outra. Porque aqui eu tirei assim esse exemplo de uma escola que tem aqui chamada Richemont, é uma escola em Luzerne, que eu fiz vários cursos lá. Então assim, a gente entrava, tinha várias salas de curso, dos cursos, e o que a gente produzia nos cursos, cada sala era aula de alguma outra coisa. E as coisas que a gente produzia nos cursos descia e era vendida na produção lá embaixo, na loja lá embaixo, um café. Então essa foi a minha ideia, eu queria uma pequena produção com café, e aí mais pra frente eu montaria uma escola, e a escola, as coisas que produzissem no café iam ser vendidas na minha lojinha ou ali no café. Só que no final acabou acontecendo tudo diferente, porque quando estava assim começando a querer embarcar a minha pequena produção, o meu filho resolveu voltar para a Suíça, porque ele tinha ido comigo para o Brasil, e aí ele resolveu voltar para a Suíça porque ele queria fazer faculdade aqui. E aí eu pensei, poxa, meu único filho voltou para a Suíça, o que é que eu vou ficar fazendo aqui? Até aí a gente estava em São Paulo, perto ali da estátua do Borba Gato, aonde tinha várias escolas estrangeiras, tal. Ele ia na escola suíça, não sei o que. E eu tinha assim, a minha clientela era por ali. Eu não tinha empregados, eu era sozinha, eu fazia tudo, desde as compras, eu produzia tudo, eu lavava tudo, eu atendia telefone, eu fazia entrega, eu embalava tudo, até para comprar as embalagens, tudo, era só eu. Então, quando ele resolveu voltar para a Suíça, aí eu pensei, o que é que eu vou ficar fazendo aqui em São Paulo, sozinha, se o meu único filho voltou para a Suíça. E aí eu fiquei meio assim, eu não gostava muito de São Paulo. A gente estava em São Paulo porque ele tinha que ir na escola suíça, né? Porque eu já tinha passado por aquela história de saber que quando você chega com um diploma brasileiro aqui, você não é aceito, você tem que fazer a escola de novo. E eu não queria que ele passasse por isso. Então eu pensei, se eu quero ir para o Brasil com ele, ele tem que ir necessariamente numa escola suíça, para quando ele tirar o diploma dele, poder voltar para a Suíça e poder ir numa faculdade normal. Só que ele falou que a faculdade que ele queria fazer era muito puxada e a escola que ele estava, apesar de ser escola suíça com os mesmos níveis daqui, ainda assim ele achava que o nível lá não estava tão alto quanto o nível aqui. Aí ele resolveu voltar e eu pensei, tá bom, então em São Paulo eu não vou querer ficar. Eu pensei, eu vou talvez para a praia. Aí eu resolvi ir para o Nordeste. Eu pensei, talvez eu consiga montar o meu negócio em um negócio diferente, né? Não com chocolates, não com coisas tão assim, como se diz, tão refinadas. Alguma coisa um pouco mais rústica, um pouco mais frutas naturais, sanduichinho na praia, sei lá, qualquer coisa. Porque, na verdade, o que eu queria era lidar com as pessoas, era lidar com alimentos e ter uma vida assim gostosa, tranquila. Aí aconteceu que lá no Nordeste também as coisas não estavam indo para frente, eu não estava arrumando, eu não estava vendo assim muito futuro para mim ali. Tava assim meio
Bom, era aquela época do ano de 2008 que deu aquela crise gigantesca, estava todo mundo em crise e eu não sabia direito o que montar, como montar, o que fazer, estava meio assim perdida. E aí eu resolvi voltar para São Paulo, meio que resolver as minhas coisas em São Paulo, eu coloquei, estava tudo já no depósito de móveis, todas as coisas da confeitaria, as minhas coisas pessoais, móveis, minhas roupas, as minhas fotos, estavam tudo num depósito de móveis e eu fiquei um tempo assim meio ainda ali, assim, tentando descobrir o que é que eu quero fazer, para onde que eu vou, o que que eu quero fazer, né, da minha vida. Eu tava meio assim, não sabia o que fazer. E justamente nessa época que eu ainda não sabia direito o que fazer, para onde ir e tal, eu sempre gostei muito de dançar, eu saía com frequência para dançar. E só que eu não gostava muito de sair à noite para dançar, então eu chamava os amigos em casa e aí eu juntava assim meu grupinho, o pessoalzinho em casa, fazia festinha em casa, por exemplo, de domingo, cada um trazia um prato e a gente passava o domingo dançando, treinando passos, em casa mesmo, na confeitaria, porque eu afastava todas as coisas da confeitaria para os lados. E eu dancei muito nessa confeitaria, gente. Eu quase mais dancei do que produzi coisa doce. Não, não é verdade, mas assim, eu dancei bastante na minha confeitaria. Eu fiz várias festinhas e um dos vídeos que eu fiz, quer dizer, naquela época a gente não tinha costume de fazer vídeo, de fazer muita foto, mas eu tirei algumas fotos daquela época e inclusive alguém, acho que foi meu filho que fez um videozinho, sem eu saber, eu tava treinando uns passos lá com um amigo meu antes da festinha começar. E aí ele fez um videozinho e esse videozinho tá no final desse vídeo, eu deixei ele gravado aqui pra vocês. É, dá aí pra ver a gente meio que se organizando para começar uma festinha, era uma festinha de Natal entre amigos. E aí eu lá tava treinando uns passinhos com ele, foi muito legal rever esse vídeo, achar esse vídeo aqui nas minhas coisas, num CD antigo que eu tinha aí de fotos. E foi muito legal ter assistido esse vídeo, por isso que eu achei, ah não, vou colocar porque assim, me lembrou um montão de coisas legais daquela época. E aí meu filho voltou para a Suíça, algum tempo depois eu acabei voltando também. Quando eu cheguei aqui eu pensei, bom, eu não quero trabalhar como confeiteira, porque o trabalho de confeiteira aqui é muito cedo, é de madrugada, é muito puxado fisicamente e assim, não é muito bem pago. E aí eu pensei, não, é muito sacrifício, eu já estou com 40 e poucos anos, né? Naquela época eu estava com 40 e poucos anos, eu pensei, não, eu não quero fazer isso, não quero voltar a trabalhar em banco, o que é que eu vou fazer? Aí, na verdade, foi a minha mãe que me deu a ideia. Ela falou pra mim: você sempre gostou de ser dona de casa, de trabalhar, de cozinhar para os outros, de fazer, de ajeitar, organizar a festa, tal, tal, tal. Por que você não vai trabalhar de governanta, né, numa família assim, de posses e tal? Eu pensei: poxa, isso até que é uma boa ideia, porque esse tipo de trabalho é um trabalho super bem pago, né? Eles pagam quase 2 vezes mais do que eu ganharia trabalhando como confeiteira. Eu pensei: poxa, então vamos lá, né? Só que esse trabalho, como você trabalha assim, eu trabalhei em várias famílias, famílias de grandes posses que moravam assim em castelos gigantescos, casas imensas, onde eu gastava assim, eu costumo dizer 45 minutos para abrir as janelas de manhã cedo, mas não tô brincando, era isso mesmo. E aí tinha assim 4, 5 pessoas para fazer a limpeza e tinha vários jardineiros, tinha pessoa que vinha quando tinha uma festa maior, eu chamava cozinheiro, chamava a mocinha das flores, chamava uma outra que organizava. Então assim, eu era a governanta que tomava conta de tudo, que organizava tudo, que ajeitava toda a casa. Quando alguma coisa quebrava, eu telefonava lá pra pessoa, via consertar e ficava, sabe, assim, eu era tipo que a dona da casa sem ser dona, ganhando pra fazer aquele trabalho. Só que esse é um trabalho meio assim, você acaba se transformando, você não é da família, apesar de você estar o dia inteiro lá com a família, e só que assim, você não tem quase tempo livre, você não tem mais. Eu tinha muito pouco tempo livre, eu quase sempre estava viajando com a família e nos meus dias livres eu estava fora de casa, eu estava em outro país, eu estava nos Estados Unidos, eu estava na França, eu estava na Alemanha, eu estava na Suécia, eu estava, sei lá, eu estava em algum outro lugar, em alguma outra cidade, eu estava em qualquer outro canto, menos na minha casa. Então, nos dias que eu tinha livre, eu não, na verdade não podia fazer o que eu queria, porque eu estava em algum outro lugar desse planeta, né? Trabalhando,
Quer dizer, eu tinha livre, eu saía, passeava, tal, mas assim, os meus amigos estão aqui, minha família está aqui, a minha igreja estava aqui. Eu não tinha assim, eu estava muito sozinha, eu estava sempre sozinha. E aí isso foi me dando uma angústia, foi me dando uma solidão, foi me dando. A minha vida passou a ser somente o trabalho. E aí, por conta disso, de eu estar sempre muito sozinha, solitária no meu trabalho, nos meus dias livres, eu acabei que eu tive um burnout. Isso assim, foi coisa de muito tempo, né, que eu estava sempre sozinha, tal. Eu tive um burnout, me deu um negócio, eu comecei a ter ataque de pânico, eu comecei a não conseguir, assim, sair de casa, eu comecei a ficar no dia que eu estava trabalhando, eu estava normal. Ninguém via nada, ninguém sabia nada, ninguém percebia nada, porque no trabalho, para mim, eu entrava assim naquele módulo de trabalho e trabalhava muitão. A minha chefe gostava muito do meu trabalho. Eu tenho assim fotos e muitas fotos de mesas lindas que eu preparei, de buffets, de saladas, de coisas, de todas as coisas que eu fazia, as festas que eu ajudava a preparar e tal. Só que essas fotos também estão guardadas em algum lugar no meu computador, porque com esse negócio de burnout, eu me dei assim, eu parei com tudo e me afastei de tudo. E tanto é que as fotos, eu achei assim 3 ou 4 fotos só por um acaso no meu celular. Todas as outras fotos que eu queria mostrar aqui, não sei onde é que estão em algum lugar no meu computador, nem sei se eu não apaguei tudo, sei lá, porque me deu um negócio assim, uma aversão total a esse tipo de trabalho que eu falei, não, eu tenho que fazer uma pausa, eu tenho que cuidar de mim. Aí eu fiquei um tempo assim meio cuidando de mim e na verdade agora no momento eu estou trabalhando numa confeitaria que não estou trabalhando na produção em si, eu estou trabalhando ajudando assim aos produtos, depois que eles estão prontos, eles têm que ser sortidos, eles têm que ser separados, eles têm que ser mandados para outras filiais, né, que é o trabalho ou quando alguém faz pedido, se alguém numa outra filial faz um pedido, sou eu que embalo os pedidos tal e leva para essas filiais e aí acaba sendo vendido lá na filial. Então eu estou fazendo um outro trabalho, mas o trabalho de confeitaria sempre começa muito cedo. Então eu às vezes começo às 3, às vezes começo às 4 da manhã e aí chega assim, o resto do dia eu fico imprestável, né? Eu fico assim muito cansada. Além do que é um trabalho físico bastante puxado. Por isso que na época do Natal e Ano Novo, se você me segue aí no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, tá na hora de seguir. Vai lá e clica no meu símbolozinho lá do Instagram e me segue. Eu vou deixar o link do meu perfil do Instagram aqui também. Vai lá e me dá um joinha. Não, joinha não tem no Instagram. Como é que é? Tem sim, nas fotos, né? Tem um joinha lá nas fotos do Instagram. Gente, eu não sou muito dada a essas coisas de multimídia. Eu tenho um perfil no Facebook que eu quase nunca entro. E o meu Instagram também eu entro com um pouco mais de frequência do que no Facebook, mas mesmo assim, muita coisa eu nem sei mexer. Tô tentando, tô aprendendo. E aí, nesse 1 ano e meio que eu venho assim tentando me readaptar, tentando me cuidar um pouco de mim, eu acabei, por outro lado, me afastando bastante da minha alimentação e tal, mas tudo tem um fim e por isso que eu estou entrando agora nesse processo de detox. Se você ainda não assistiu o meu diário de detox, vai lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. Entra e dá uma olhada, eu estou começando agora um processo de detox, aliás, eu já estou me sentindo bem melhor, porque já tem vários dias que eu parei com o café, o açúcar, farinha e laticínios, que na verdade nunca fizeram muito parte da minha vida, mas que eu andei consumindo e bastante nos últimos ano e meio, e agora eu estou assim, tentando limpar direito o meu corpo, eu quero fazer um detox profundo, eu quero dar uma limpeza profunda, e é isso. E nesse período também que eu estava assim cuidando bastante de mim, foi quando eu achei que eu queria estudar alguma coisa nova, fazer alguma coisa assim por mim, porque eu tinha passado tantos anos só trabalhando, fazendo para os outros, para os outros, para os outros, e eu gosto de estar sempre assim me desenvolvendo, estudando e mexendo nas coisas e aprendendo coisas novas. Então eu fui atrás e descobri uma escola que chama Institute of Integrative Nutrition em Nova York, e aí eu fiz o curso de Health Coach, que é coach de saúde. É um estudo que é uma escola que dura 1 ano e bem cara, por sinal. E eu me formei e agora eu gostaria muito de colocar isso em prática, montar assim o meu próprio negócio,
ajudando as pessoas a terem uma vida mais saudável e mais feliz. E aqui esses vídeos que eu estou fazendo são como um tipo assim preparatório para essa nova profissão, para essa nova fase da minha vida que tá assim borbulhando para começar. Não começou ainda, mas está borbulhando para começar. E eu espero muito que nesse ano, assim, desembale mesmo. Mas eu tenho contas para pagar e aquelas contas assim do mês para pagar é a confeitaria que está pagando no momento. É o meu trabalho na confeitaria que está ajudando aí a pagar essas contas, a pagar assim, a sustentar a minha vida. Então, essa é assim, mais ou menos, bem a grosso modo, a minha vida, assim, contando de uma forma muito rápida, porque esse ano eu vou fazer 54 anos, gente. Ai, ai, ai. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha história, que eu contei assim de uma forma muito rápida, só para vocês terem assim um pouco uma ideia. Se vocês tiverem mais qualquer pergunta a respeito da minha história, perguntas da minha vida pessoal, deixa aqui nos comentários que eu vou assim, na medida do possível, respondendo. E agora eu vou deixar vocês com as fotos e no final esse videozinho. Esse videozinho no final, na verdade, eu tive que mudar a música, eu tive que colocar uma música nova permitida pelo YouTube, porque senão ia dar problemas lá com a música. Mas se vocês quiserem assistir esse videozinho do final no original, com a música no original, eu vou deixar linkado aqui, que vai dar acesso a um perfil do YouTube que eu já tive há muitos anos atrás e que eu hoje em dia perdi a senha, nem sei mais entrar no tal do canal. Tá lá o canal com vários videozinhos de eu com os meus amigos dançando, treinando passos na cozinha da minha confeitaria lá no Brasil ainda. Assim, se você tiver interesse, vontade e curiosidade para ir lá, tá lá. Na verdade, esse vídeo foi em agradecimento pelos 20 mil inscritos, que agora já passou de 21. Gente, de verdade, para cada pessoa que assiste um vídeo meu, que dá um like, que faz um comentário, que compartilha um vídeo meu, que é inscrito, gente, muito obrigado de verdade, de verdade. Eu tô querendo estar cada vez mais presente aqui no canal, mesmo porque esse ano vai ser o ano assim que muita coisa nova vai acontecer. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e deixa o seu comentário aqui embaixo, perguntas. Eu amo quando vocês deixam perguntas para mim ou algum comentário. Compartilhe esse vídeo e volte sempre. Inscreva-se se você não é inscrito, inscreva-se no Instagram, no Facebook. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá certo? Então, beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!